Boa noite a todos e a todas. Eu venho hoje aqui muito feliz dar uma notícia boa para os aposentados e para as aposentadas do nosso Brasil, que finalmente foi votado ontem sobre a revisão da vida toda. Então, com 6 votos a 5, o Alexandre de Moraes, que foi o último a votar, votou a favor dessa ação. Então, essa ação é uma ação que está sendo comentada há muito tempo no INSS, que significa a revisão da vida toda, ou uns conhecem também como a revisão da vida inteira, feito por uma base de cálculo, né? Essa revisão, ela é concedida, quem tem direito são os segurados do INSS. Então, com esse recurso, quem já se aposentou pode solicitar a revisão do valor do benefício com a inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Então, se você trabalhou antes de julho de 94, há uma possibilidade de você ter direito. Por que isso? Porque a regra de transição que foi estabelecida em 1999, ela desconsiderava essas contribuições anteriores ao Plano Real, que em 1994, né, teve o Plano Real. E isso deixou muito aposentado, muita aposentada, né, no prejuízo. E vocês vão saber quem que tem direito a essa revisão da aposentadoria, porque não são todos. Mas eu vou estar explicando quem que tem direito à revisão dessa aposentadoria, tá bom? Primeiramente, vamos explicar para vocês o que é essa revisão da vida toda do INSS. Então, já está explicado que é para os segurados do INSS. As aposentadorias concedidas após o ano de 1999, o INSS simplesmente descartou os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, que foi o início do Plano Real. Então, milhares de aposentados que contribuíram com altos salários em 1994 tiveram descartados os seus recolhimentos, causando prejuízo na aposentadoria, que em muitos casos chega a 60% do valor mensal recebido. Então, o aposentado busca que o seu cálculo seja refeito nessa revisão, computando os valores pagos antes de julho de 1994 e com isso aumentando a sua renda mensal. Então já dá uma pensadinha aí se você se enquadra, né, nessa categoria. Essas regras nunca podem ser desfavoráveis do que a regra nova, ou seja, não podem prejudicar o trabalhador mais do que a nova, que é mais severa. Porém, em muitos casos, ela trouxe prejuízo. E essa ação da revisão da vida toda, ela busca a aplicação da regra permanente, que inclui todos os salários de contribuição. Por isso que já fala, revisão da vida toda. Todos os salários de contribuição, ao invés dessa transição que teve, que prejudicou muito aposentado. Então, já vai pensando aí. Se você tem contribuição antes de 94, possivelmente você é um candidato a fazer essa revisão da vida toda. Como que funciona a revisão da vida toda? Então, ela trata-se de uma ação judicial. Não adianta entrar no INSS, né? É uma ação judicial que precisa de um advogado especialista na área, tá? E você vai levar as tuas documentações do CNIS das carteiras de trabalho, que é o que vai precisar, carnês, para um advogado especialista calcular se existe o direito. Porque nós não vamos entrar sem ter certeza, né? A gente faz um cálculo primeiro bem detalhado para ver se você tem direito. Se for uma coisa que você ganhava menos, era um salário menor antes de 1994, então você nem adianta entrar com essa ação que vai te prejudicar. Mas para isso a gente faz um cálculo primeiro. Deve ser feito um cálculo prévio. O advogado irá lhe informar se compensa ajuizar essa ação, pois em alguns casos o valor pode ser não muito vantajoso ou subir poucos reais, daí a gente não aconselha fazer. Com o cálculo pronto e o valor sendo considerável, você poderá
pedir judicialmente a sua revisão da vida toda. Qual que é o objetivo dessa revisão? É corrigir uma ilegalidade da Previdência Social, pois muitos trabalhadores foram prejudicados pela exclusão dos salários antes de 1994. Esse é o objetivo da revisão da vida toda ou da vida inteira. Quais são os documentos essenciais? O que você vai precisar para levar para o seu advogado para entrar com essa ação? Os documentos, né? Identidade, CPF, o CNIS. O que é o CNIS? Muita gente não sabe o que é o CNIS. É o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é obtido no portal do meu INSS. Carteira de trabalho, procuração, né? Procuração assinada do seu advogado, declaração de hipossuficiência, caso você tenha direito à justiça gratuita, cópia da carta de concessão da aposentadoria ou o processo administrativo de concessão, que tudo isso o seu advogado pode estar vendo para você, cálculo de tempo de contribuição, relatório do cálculo da RMI feita pela ABL Calc, incluindo os salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Então é isso, pessoal. Se você tem direito, se você está assistindo esse vídeo e acha que tem direito, tem um amigo seu que tem direito, um parente, né? Tanto o homem ou a mulher, você deve procurar um advogado, entrar em contato para verificar isso aí. Agora eu vou estar falando quem tem direito à revisão da vida toda. Então esse ponto é muito importante, pois, né, são duas regras que devem ser respeitadas. Primeira regra: seu primeiro recebimento do INSS não pode ter mais de 10 anos, pois incide em decadência, né, na revisão da vida toda. Então, prazo de 10 anos para poder requerer a revisão. A segunda regra: obrigatoriamente fazer o cálculo, né? Jamais ajuizar uma revisão sem fazer o cálculo, pois é com ele que você saberá se existe o direito de ingressar com a ação, o valor que irá subir a sua aposentadoria e quanto vai pedir de atrasados. Já pensou que legal? Tem uns atrasados aí bons, né? O pagamento de atrasado do INSS para quem ganha ação. Então, entenda como que funciona. Então, conforme expliquei acima, com o cálculo, você saberá o valor dos atrasados a ser recebido, caso você ganhe, né, a revisão da vida toda. Ele é a diferença entre o benefício atual e a nova renda mensal já corrigida. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O seu José, ele recebia R$ 1.500 de aposentadoria. Ele ganhou a revisão da vida inteira e seu benefício saltou para R$ 2.500. Ele teve um aumento de R$ 1.000 todos os meses. Então, o INSS deverá pagar essa diferença desde o período em que o seu José ingressou com a ação, até o final. Se ela durou uns 30 meses... essa ação, vamos supor, durou 30 meses para sair o resultado, porque, se Deus quiser, não vai durar tudo isso. O senhor José, ele terá o direito a cerca de R$ 35 mil, ou seja, 30 meses de R$ 1.000, mais os juros e correções dos 30 meses que ele esperou o processo. Como ficam os salários de contribuição atualizados? Como o próprio nome diz, revisão da vida toda, todos os seus salários de contribuição, todos, terão a moeda convertida antes de julho de 1994 e serão atualizados para assim saber se cabe ou não a ação. Para saber se cabe ou não a ação, será necessário juntar todos os seus salários, por isso é importante ter o CNIS, as carteiras de trabalho, carnês de recolhimento para comprovar o quanto contribuiu ao INSS. Quando vale a pena pedir a revisão da vida toda? Se o cálculo subir poucos reais, pode ser que o aposentado não tenha interesse em ingressar com a ação. Exemplo, se no caso o senhor José, de R$ 1.500 para R$ 2.500, o benefício subisse apenas R$ 20, indo para R$ 1.520, pode ser que o senhor José não tenha interesse em ingressar com essa ação. Entretanto, por questão de enquadramento, o contribuinte deve cumprir os seguintes requisitos abaixo. Preste atenção. Ter se aposentado na regra de transição
da lei de 1999, quer dizer, ter se aposentado de 99 para frente, ter salários de contribuição anteriores a 1994, não ter ultrapassado os 10 anos desde o primeiro recebimento da aposentadoria. Então, o aposentado que deseja fazer a revisão da... Você aposentado que deseja fazer a revisão da aposentadoria, precisa receber o benefício há menos de 10 anos. Então, outra observação importante a ser feita é que mesmo um aposentado possa fazer revisão, nem sempre vai ser boa para o beneficiário. Foi aquilo que eu expliquei. Não vai servir para todos, não vai ser bom para todos. Mas para isso a gente precisa estar procurando um advogado e estar fazendo esse cálculo. Se você se enquadra em tudo isso que eu já falei, já expliquei agora, você precisa estar procurando um advogado para estar fazendo esse cálculo. Podemos supor que a maioria das pessoas não teria vantagem financeira com a inclusão dos salários recebidos antes de 1994. Seria o período que é o período correspondido ao início da sua carreira. Geralmente, quando você está começando a sua carreira, você começa com salário baixo. Então, de repente, para você, essa revisão não vai ter vantagem. Eu falei, né? Por exemplo, imagine que uma pessoa teve um bom cargo em um banco nos anos de 1970 a 1980. Então, ele decidiu sair e montar uma empresa de negócio após 1994 e passou a contribuir para o INSS com salário mínimo. Então, nesse caso, é claro que vale a pena pedir a revisão da vida toda da aposentadoria e incluir os salários mais altos antes de 1994. Dependendo da situação, não é uma surpresa se a mudança com esse cálculo aumente o valor da aposentadoria em até 6 vezes. Como saber se a revisão é vantajosa? A única forma de saber se ela é vantajosa é fazendo o cálculo da renda mensal inicial, da RMI, renda mensal inicial, com e sem a inclusão de salários antes de 1994. No caso, a RMI é o valor do primeiro benefício pago ao segurado. Depois é só comparar essa renda mensal inicial da revisão com o salário de aposentadoria que a pessoa recebe hoje. Lembrando que é preciso incluir o valor dos honorários advocatícios e taxas para entrar na justiça, caso a revisão se mostre vantajosa. E é muito mais prático e seguro deixar esses cálculos na mão de um advogado previdenciário experiente. Quanto tempo demora a revisão da vida toda? Existe um prazo para fazer revisão? A gente não pode prever, pois ela depende do judiciário. Se um advogado lhe informar uma data de conclusão da ação, você fique desconfiado, pois ninguém pode prever o êxito em um processo judicial. A gente não pode estar prevendo, prometendo, né? A gente tem que falar a verdade. Cabe a revisão da vida toda em pensão por morte? Sim, possível a revisão da vida toda para pensão por morte, caso seja vantajoso e se o falecido, se essa pensão por morte é decorrente de uma aposentadoria, tá? Caso o falecido recebia valores altos antes de 1994, vale a pena fazer o cálculo, você pensionista, e verificar se o benefício pode ser aumentado. Mas atenção, ao prazo de 10 anos para a propositura da ação. E dia 25 de fevereiro, graças a Deus, por volta da meia-noite, o ministro Xandão, o famoso Xandão, Alexandre de Moraes, declarou seu voto favorável, culminando assim a vitória da revisão, por 6 votos a 5, tá bom? Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês, né? Que se vocês tiverem interesse, se vocês se enquadram em tudo isso que eu expliquei, foi um vídeo meio longo, mas eu tô explicando tudo certinho, mais formal, não tô falando juridiquês, tô falando para você entender mesmo. Se você é um aposentado, segurado do INSS, aposentadoria por invalidez, especial, auxílio doença, pensão por morte decorrente de aposentadoria, né? Você se enquadra
Ó, tá parecendo o rabo dela e a cabeça. Você não tem direito à revisão da vida toda, aluna. Mas você que preenche todos esses requisitos, procure um advogado previdenciarista, especialista na área e faça esse cálculo e entre com essa ação. Meu nome é Ruth, eu sou advogada previdenciarista e trabalhista, né? Eu trabalho mais na área previdenciarista e qualquer dúvida é só deixar nos comentários e não perca essa oportunidade. Se você já entrou, parabéns! Logo você vai estar saindo aí, se você teve direito, fez jus e já entrou com advogado, logo você vai estar recebendo seu dinheiro. E se você não entrou, tá em tempo de entrar ainda. Obrigada pela atenção.